Olá pessoal, hoje eu queria iniciar esse vídeo com uma pergunta que eu formulei aqui. E essa pergunta é a respeito do assunto que eu vou falar hoje. E a pergunta é a seguinte: até quando a maioria da humanidade vai tolerar, ou seja, vai permitir e até suportar com paciência e resignação, de forma que continue a permitir e a ser conivente, tolerando de boa mente uma minoria de pessoas que hoje está fazendo deliberadamente muitas coisas contra a humanidade? Então, essa é a pergunta inicial, porque ela tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui hoje, que se chama tolerais. Seria certo nós tolerarmos algumas coisas que estão sendo praticadas hoje contra você e contra mim, que somos a maioria da humanidade? Será que seria certo nós aceitarmos esse tipo de coisa calados, como se fôssemos pessoas que não pudessem reagir, não pudessem fazer alguma coisa contra para mudar essa realidade em que vivemos hoje? Será que seria certo agirmos assim? É isso que nós devemos pensar, porque nós temos a capacidade de refletir, de analisar essa situação. E se fizermos isso de forma eficaz, iremos ver que essa prática de cada um de nós tolerarmos algumas coisas é errado. Não é esse o procedimento sábio e prudente que nós devemos ter. Por isso, nós devemos fazer algo para mudar o que está acontecendo. Porque senão, aqueles que estão fazendo coisas contra nós vão continuar fazendo e fazendo durante muitos anos ainda. Porque, de nossa parte, não teve uma atitude de mudar essa situação. Pelo contrário, quando eles continuam a fazer isso, é porque eles veem que em cada um de nós existe uma certa comodidade. As pessoas se amoldam a esse tipo de coisa, se conformam e acham que não tem como fazer algo contra esse tipo de coisa, mesmo que sejamos a maioria. Então, é necessário entendermos que isso não pode continuar acontecendo assim. Uma minoria de pessoas que hoje está no mundo não pode controlar a maioria dessa forma. É hora de virar esse jogo, virar essa mesa. Porque a maioria é que tem que mostrar para essa minoria que a nossa força é maior do que a deles. É assim que tem que acontecer. Então, nós não podemos ficar acovardados, intimidados por esses adversários que agem contra nós todos os dias. E eles fazem essas coisas de propósito, porque eles têm um certo, digamos assim, controle, um poder político, econômico, religioso. Eles podem até ter isso, terrenamente falando, mas eles são minoria. A maioria do povo é que deveria, ou melhor, a maioria da humanidade que deveria agir contra esse tipo de coisa, não aceitar mais, não ficar com medo em tempo algum. Na verdade quem deveria ter medo eram eles, são eles. Porque eles são a minoria, nós somos a maioria. Então, a realidade hoje mostra que a maioria, infelizmente, está tolerando muitas coisas. E essa é uma prática errada, que não devemos continuar fazendo mais isso. Tem que parar definitivamente. Por isso estou aqui para encorajar, incentivar e estimular a você que faça isso. Assim, tanto você como eu iremos agir em comum acordo contra essas coisas que nós não devemos tolerar mais. É hora de acabar com essa tolerância. Isso tem que acontecer de nossa parte.
Então, nós devemos agir assim, nós devemos agir assim com diligência cada vez maior, de forma eficaz, para acabar com esse tipo de coisa. Porque isso está nos prejudicando há muitos e muitos séculos, digamos assim, talvez até milênios. Nós é que deixamos a situação ficar ou chegar a esse ponto. Mas agora temos que colocar um ponto final. Cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. E essa atitude tem que partir de você e de mim. Porque somos pessoas conscientes. Somos pessoas prudentes. Somos pessoas que sabemos o que está acontecendo. Mas até hoje estamos tolerando isso aí. E essa situação, ela já vem acontecendo há milênios, como eu já disse aqui. E eu vou ler um texto aqui que foi escrito no primeiro século da era cristã. Hoje já estamos no século XXI. Então, quanto tempo já passou em que essa tolerância ainda está acontecendo hoje? Desde aquela época, e até mesmo até antes do texto que eu vou ler aqui ser escrito. Isso só prova que essa tolerância já vem acontecendo há muito tempo. E chegou a hora da humanidade, da maioria da humanidade, não aceitar mais isso. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Esse texto está nas Escrituras. E talvez não esteja em nenhum outro livro que exista por aí. Mas está nas Escrituras, mostrando claramente que essa situação já acontecia lá no primeiro século. Então eu vou ler aqui, e está escrito assim, porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Nós, ou seja, a maioria da humanidade, ela é sensata, ela tem sensatez, mas infelizmente a maioria da humanidade hoje está tolerando os insensatos, aqueles que praticam coisas insensatas, sem sentido, coisas que não beneficiam a humanidade em tempo algum, pelo contrário, só atrapalha, só destrói. Será que devemos tolerar os insensatos de hoje? Não. Não devemos tolerar esses insensatos, porque eles fazem coisas insensatas que nos prejudicam. Essa é a realidade que vivemos hoje. Mas nós devemos mudar essa realidade, não aceitar mais esse tipo de coisa em tempo algum. E ele continua dizendo aqui, tolerais quem vos escravize. Então, ele está falando aqui que nós, como pessoas sensatas, estamos tolerando quem nos escravize. Estamos tolerando aqueles que impõem julgos de escravidão sobre as nossas vidas, nos colocam em servidão. Eles nos escravizam de várias formas. Essa escravidão hoje está acontecendo em toda a humanidade, no século XXI. Mas a maioria da humanidade não pode tolerar quem nos escravize mais. É hora de acabar. É hora de sairmos dessa escravidão, dessa servidão que há muito tempo nós vivemos. Porque estamos tolerando de boa mente quem faz isso. Como se fosse algo normal e comum. Nós aceitamos esse tipo de coisa. Nos conformamos, nos amoldamos a essa escravidão e muitos acham legal. Só que não é legal, é ilegal, é errado. É algo que nos prejudica, com certeza. Então, nós não devemos tolerar quem nos escravize. Nós que somos sensatos, não podemos tolerar quem nos devore. Quem está devorando as nossas casas, as nossas vidas, dia após dia. Eles se alimentam de nós mesmos. Nós não podemos tolerar quem nos devore dessa forma. Isso é errado. Isso é algo mal que nos afeta. Está afetando a sua vida, a minha vida, há muito tempo. Então, é necessário entendermos de uma forma definitiva que não podemos tolerar mais quem
nos devore. Essa é uma atitude sensata da sua parte e da minha parte também. Então nós devemos fazer isso, nós não devemos mais tolerar quem nos devore. E ele continua dizendo aqui, ó, nós que somos sensatos, estamos tolerando quem nos detenha, quem está nos impedindo de fazer alguma coisa, quem está cerceando a nossa liberdade que temos. Eles fazem isso para nos deter, para que não possamos fazer coisas. Eles até criam leis e as impõem sobre nós para nos restringirmos, para nos restringir, para nos engessar, para ficarmos como quem praticamente não pode fazer nada. É assim que eles conseguem nos deter. Será que devemos ficar tolerando isso há quanto tempo? Há muito mais tempo do que isso? Será que vamos tolerar isso para sempre? Será que vamos continuar tolerando quem nos detenha? Com certeza não. Uma atitude sensata tem que ser exercida por nós, para que não possamos mais tolerar quem nos detenha hoje. E ele continua aqui dizendo, para nós que somos sensatos, nós não podemos tolerar quem se exalte. Hoje, muitas pessoas estão se exaltando, batendo no peito, dizendo quem são. Eles agem contra nós com arrogância, com prepotência, com orgulho, cheios de soberba da vida. Eles nos olham com um ar de superioridade, como se a maioria da humanidade fossem inferiores a eles. É assim que eles agem contra nós. Eles se exaltam contra nós. Eles se gloriam sobre nós. É assim que eles se exaltam, essa minoria de pessoas se exaltam contra nós hoje. E nós, como sensatos, não devemos tolerar quem se exalte contra nós dessa forma. Isso é errado. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo em tempo algum. É assim que nós devemos proceder. Esse é o procedimento prudente do sábio, do sensato, que hoje é você e eu. Então nós devemos entender isso hoje. E ele continua dizendo aqui, ele continua dizendo aqui para todos nós que somos sensatos, nós não podemos tolerar quem nos esbofeteie no rosto, porque isso está acontecendo. Nós sofremos agressões físicas, verbais, nós somos torturados, digamos assim. Nós sofremos atos de violência por parte de pessoas, porque isso está acontecendo mesmo. Existem milhares e milhares de casos assim que aconteceram. Muitos vocês veem aí, foram até filmados. Pessoas sendo esbofeteadas no rosto. Porque nós devemos tolerar esse tipo de coisa? Não podemos mais tolerar isso. Não podemos nos tolerar aqueles que hoje estão nos esbofeteando no rosto. Não podemos continuar com isso. Isso é algo que nos agride, é uma vergonha para nós. Nós estamos sendo acuados por essas pessoas que tentam agir contra nós com violência. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa em tempo algum. Esse é o dever de todo homem sensato, de todo homem prudente. Não tolerar mais esse tipo de coisa. Então, são essas coisas que nós não podemos tolerar mais. Cada uma dessas coisas que eu falei aqui, nós não podemos tolerar em tempo algum. Chega de tolerarmos isso. Isso tem que acabar. Essa tolerância a respeito dessas coisas tem que acabar. Tem que acabar na sua vida e na minha vida também. Então nós temos que agir para acabarmos com esse tipo de coisa.
Senão isso vai continuar por muito tempo ainda. E muitas pessoas vão continuar sofrendo essas coisas porque estão tolerando de boamente quando essas coisas acontecem. Não é assim que nós devemos proceder. Nosso procedimento tem que ser contrário a esse tipo de coisa. Ou seja, nosso procedimento é de não tolerar mais nenhuma dessas coisas que estão nos prejudicando há muito tempo. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui. Mensagem séria e importante para a nossa época. Porque nós devemos entender que essa mensagem é algo que está acontecendo hoje. Porque já faz muito tempo que estamos tolerando isso. E não podemos continuar mais. Temos que colocar um ponto final. Cortar esse mal pela raiz definitivamente. E isso só vai acontecer se tomarmos essa atitude. Essa atitude tem que ser tomada por cada um de nós. Então eu espero que todos possam entender isso hoje. Eu espero que assim as pessoas comecem a se conscientizar do que devem fazer. E o que elas devem fazer é não tolerar mais essas coisas. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos. Valeu!